Olá meus amigos, eu Luiz Felício estou de volta aqui no canal Telamix para nós conversarmos a partir de agora a respeito de um daqueles títulos que era mais aguardado para esse ano de 2021. É isso mesmo, estou falando a respeito de Godzilla vs Kong. E será mesmo que o filme supera tantas expectativas que foram criadas em cima dele? Para começo de conversa, eu tenho que dizer que o filme se preocupa logo de cara em estar apresentando três grupos distintos que acabarão se interligando, bem verdade, a partir do meio do filme, que irão permear toda a história de Godzilla vs Kong. Ou seja, um grupo mais sombrio que é formado por Walter Simonson, que é uma espécie de CEO da Apex, uma empresa que produz organismos cibernéticos. Juntamente com ele está Ren Serizawa, um personagem misterioso que está em volta de todos os interesses da Apex. Já no segundo grupo, podemos estar citando a doutora Elaine Chen, que está lá na Ilha da Caveira, fazendo uma pesquisa a respeito da vida de Kong, com a ajuda de Dia, que na verdade é uma garotinha nativa da ilha que foi adotada pela doutora e que consegue se comunicar com Kong. Mas logo a Apex envia para lá o Dr. Nathan, a fim de convencer a doutora Elaine a tirar o Kong da própria Ilha da Caveira, para estar levando para uma espécie de pesquisa, a mesma que eu não posso dizer muito sobre ela aqui no vídeo, até mesmo para não dar spoilers para quem ainda não o assistiu. E finalmente, o terceiro grupo, que é aí, digamos que liderado por Madison Russell, interpretada por Millie Bob Brown, como no segundo filme de Godzilla. Ela acaba sendo seguida por Josh Valentin, uma espécie de nerd que é um de seus melhores amigos. Logo, eles irão conhecer Bernie, que é um cara meio desconfiado que mantém um podcast a respeito dos Titãs, onde muitas das vezes acaba se aprofundando em teorias da conspiração que estariam sendo realizadas pela própria Apex. E ao escutar o podcast de Bernie, Madison logo decide contactá-lo para assim formarem uma união para desvendar todos os interesses da Apex por detrás dos Titãs. Ok, dada essa apresentação, eu tenho que ser bem sincero com vocês e dizer que o que me incomodou no filme foi exatamente isso. Muitos personagens aos quais eu classifico coadjuvantes, afinal de contas, o que mais a gente queria ver desde a apresentação do primeiro trailer do filme era a porrada rolando solta entre Godzilla vs Kong. Mas como até a Millie Bob Brown é a queridinha do momento em Hollywood, eles tentam a todo momento dar uma espécie de ênfasezinha maior à personagem dela, o que acaba não acontecendo, o porquê justamente existem muitos outros personagens, como eu mostrei para vocês ainda há pouco, que acabam tirando também o protagonismo do próprio Kong e do Godzilla. E a porrada entre os dois demora muito para rolar solta, e quando acontece, eu considerei que tem muito, mas muito pouco tempo de tela. A Apex, essa conspiração, acaba tirando até mesmo o brilho do que vinha sendo apresentado nos outros filmes a respeito das pesquisas da Monarch. E a partir daí, todo o plot do filme fica em torno do tal mistério, que não é tão mistério assim, diga-se de passagem, do que a Apex estaria aprontando por detrás de tudo. Eu digo que não é tão mistério assim, afinal de contas, se você for um pouquinho esperto, você vai se lembrar do último trailer, do que foi apresentado exatamente, o que poderia ter sido guardado às 7 chaves, para dar aquela revelação estarrecedora a todos que estivessem assistindo a partir daí.
Sim, no outro filme também, ou seja, no segundo do Godzilla, também esse excesso de personagens me incomodou bastante. E é bem verdade que eu vejo isso nesses filmes do Monster Universe como um problema, pois alguns personagens que prometiam estarem voltando e sim dando uma liga para o que tinha sido feito antes, não aparecem nesse filme. Como o próprio Alan, que parece ser um mega vilão, aquele mesmo que foi interpretado pelo Charles Dance no segundo filme do Godzilla, e simplesmente ele não dá o ar da graça e nem é mencionado aqui em Kong vs Godzilla. O filme, ele tem apresentado uma boa bilheteria nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ficou na saudade, afinal de contas, nossos cinemas todos ainda estão fechados por conta da pandemia. Mas, para aquele fã mais exigente e aquele que esperava, sobretudo, ver a porrada rolando solta entre os dois titãs, acaba meio que naquela coisa da Marta, mais ou menos assim, que a gente viu lá em Superman vs Batman, certo? E tira de fato aquela coisa que a gente ficava naquela expectativa de ver um mega filme. De fato, visualmente ele é interessante, de fato existem os fãs dos Titãs, mas aqui eu tenho que dizer para vocês, para ser bem sincero, que deixou um pouco com aquele gostinho de decepção e de que nós esperávamos muito mais a respeito desse, que, como eu falei lá no início do vídeo, era um dos filmes mais aguardados para esse ano de 2021. Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas convido para que vocês, caso ainda não estejam inscritos aqui no canal, façam imediatamente e continuem acompanhando os nossos próximos vídeos. E com certeza a gente se vê muito em breve. Um grande abraço.